Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre adição com números inteiros. Existe uma diferença bem grande, na verdade, quando comparamos com adição com números naturais, porque a partir de agora nós vamos ter os números negativos. E aí, como é que nós vamos fazer essas adições? Beleza, vem comigo que eu vou te ensinar agora. Vamos lá falar de adição com números inteiros. Para que a gente possa resolver uma adição com números inteiros, nós precisamos saber de duas regrinhas básicas. Bom, nós precisamos saber do seguinte, vamos lá. Vou colocar aqui regras. Nós precisamos saber a regra quando os sinais são iguais. Por exemplo, se eu estiver somando um número positivo com outro número positivo, ou então estiver somando um número negativo com outro número negativo. Então, quando os sinais são iguais, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos somar os números e conservar o sinal. Como assim, professor? Vamos lá. Se eu tivesse aqui mais 3 somando com mais 5. O que acontece? Eu vou somar esses números aqui, ó, 3 mais 5 dá 8 e vou conservar o sinal dele positivo. Quando o número é positivo, eu posso deixar o sinal aqui de mais ou não, pode ser representado apenas pelo número 8. Além disso, eu poderia ter outro exemplo, se eu tivesse menos 5 mais menos 2. O que acontece? São sinais iguais, então eu vou pegar 5 mais 2 dá 7 e vou conservar o sinal. Então, este é o caso, é o nosso primeiro caso, quando os sinais são iguais. E o que fazer se esses sinais são diferentes? Como é que a gente pode fazer isso daqui? Também é simples, pessoal. Vamos lá, que eu vou te ensinar agora. Se os sinais são diferentes, por exemplo, se eu tiver um positivo somando com um número negativo, como é que nós vamos fazer isso? É bem simples. Vem cá, ó, positivo mais um negativo. Ou se eu tivesse um número negativo somando com um número positivo. Bom, como é que vai ficar isso daqui? Nós vamos subtrair os números e conservar o sinal do maior valor absoluto. Então, nós estudamos valor absoluto na nossa aula anterior. O que é o valor absoluto para a gente lembrar? É a mesma coisa do módulo de um número, ou seja, é o número sem sinal. Quando a gente vai fazer essa comparação para saber quem é o maior, nós vamos esquecer do sinal e vamos apenas olhar para o número, certo? Por exemplo, se eu tivesse aqui menos 2 mais 5. Ou 2 negativo mais 5 positivo, não é isso? Nós teríamos o quê? Sinais diferentes, nós vamos subtrair. 5 menos 2 dá 3. E aí nós vamos ver quem é que tem o maior valor absoluto. 5 é maior do que 2. Lembrem-se, não é o negativo nem o positivo, é o número 5 e o número 2, esquecendo o sinal. Isso é o valor absoluto. Então, 5 é maior do que 2 e ele é positivo, então a nossa resposta aqui também será positiva, certo? Agora, vamos lá fazer outro exemplozinho para que fique bem fixada na nossa mente.
Se eu tivesse menos 8 somado com mais 6, quanto que eu teria então nesse cálculo, né? Somando aqui mais 6, com 6 positivo, o que que acontece? Se eu pegar menos 8 mais 6, vai dar quanto? Eu vou fazer, se são sinais diferentes, eu vou subtrair, ó, 8 menos 6 dá 2. Negativo aqui é o 8 e positivo é o 6. O 8 sem o sinal é maior do que o 6 sem o sinal. Então, o 8 é negativo, então a minha resposta também será negativa. Então, é essa daqui a nossa segunda regra. Com essas duas regras, nós podemos fazer qualquer adição de números inteiros, sem problema nenhum. Certo? Então, vamos lá para alguns exemplos. Olha aqui, calcule. Vamos lá, seguindo a regrazinha, nós temos o que? Dois números positivos, sinais iguais. Então, basta a gente repetir o sinal dele e fazer a soma aqui, ó, desses números. 5 mais 3 é igual a 8. Então, 8 positivo é a nossa resposta. Aqui nós novamente temos sinais iguais, ó, negativo, negativo. Então, o que a gente faz? Conserva esse sinal, ó. Vamos conservar o sinal e vamos somar 4 mais 6, que vai dar 10. E aí nós temos 10 negativo. Na letra C, nós temos sinais diferentes. 9 positivo, 7 negativo. O que a gente faz? A gente subtrai esses números, ó. 9 menos 7 dá 2. E conserva o sinal do maior valor absoluto. O 9 é um número maior do que o 7. Então, o 9 é positivo, então essa resposta vai ser positiva. E aqui nós temos novamente sinais diferentes. Então, nós vamos subtrair os números. Ó. 10 menos 4 vai dar 6. Quem é maior? É o 4 ou é o 10? Bom, eu acredito que você falou o 10, né? Porque nós estamos falando de valor absoluto. Nós vamos esquecer o sinal negativo e olhar apenas para o número. O 10 é maior do que o 4, então aqui vai ser negativo. Então, essa é a nossa resposta. Beleza? Qualquer coisa, pode voltar ao vídeo lá no comecinho, onde nós falamos das regrinhas da adição. Vamos lá para mais um exemplo. Pedro tinha R$40 e estava devendo R$30 na lanchonete. Se Pedro fosse quitar essa conta, se ele fosse pagar essa conta, o dinheiro que ele possui, né, que no caso são R$40, daria para pagar toda a conta? Será que era possível pagar toda essa conta aqui? Bom, vamos ver. Se eu tenho R$40 para pagar uma conta de 30, então, claro, né? Sim. Sim, pois o que ele tem, né? Pois o valor que o Pedro tem é maior. O valor que Pedro tem, é maior do que a dívida que ele possui, não é isso? Vou colocar aqui, é maior do que a sua dívida, não é isso? Então, ele tem R$40, a dívida só é de 30. Então, ele tem mais dinheiro, não é isso, do que ele precisa para pagar a lanchonete. Pedro receberia troco ou ainda ficaria devendo algo à lanchonete? Bom, ele teria, na verdade, né, ele teria troco. Ele teria um troco, na verdade, de R$10, não é isso? Ele pega 40, paga 30, ainda sobram R$10. Como podemos fazer essa conta? Bom, o que a gente pode fazer é pegar o que eu tenho é positivo. Então, eu colocaria 40 positivo. E aí, no caso, eu teria que pagar aqui, ó, uma dívida de 30. Então, mais menos 30. Ou 30 negativo. Então, eu faria dessa forma para resolver esta conta. Então, eu tenho 40 e tenho uma dívida de 30. Então, eu queria que vocês começassem a ver também
Como uma outra forma da gente resolver essas questões. Nós podemos usar o 40 positivo, quando é o dinheiro que eu tenho, e o 30 negativo, quando é o que eu estou devendo. Então, se eu pensar dessa forma, eu consigo resolver bem rápido essas questões. Pode ser até mais fácil do que utilizando as regras. Se você pensar no que eu tenho é positivo e no que eu estou devendo é negativo. Se você pensa assim, talvez seja até mais rápido. Então eu tenho R$ 40 para pagar uma conta de 30. Logo eu vou ter um troco de R$ 10. Se é troco, é o que eu tenho, então eu vou usar positivo. Se eu não conseguisse pagar essa conta e eu ainda estivesse devendo alguma coisa, ao invés de colocar positivo, eu colocaria negativo. Então essa é uma outra maneira de estar resolvendo adição com números inteiros. Então vem cá que eu vou te ensinar outra maneira de você aprender isso daqui. Pode ser que seja mais fácil para você aprender por esse outro método. Vamos lá? Uma outra forma de pensar. Imagine que você tem, sempre nesse caso, imagine que você tem dinheiro. Imagine que você tem dinheiro. Se você imaginar a conta como dinheiro, você vai ver que é mais fácil de ser resolvido. Quando você tem dinheiro, certo? Quando você tem dinheiro, seu saldo é positivo. Então você pensa assim, se você tem dinheiro, seu saldo é positivo. Você vai usar o sinalzinho de mais, não é isso? De adição. Para representar um saldo positivo, nós usamos o sinal, ó. Que sinalzinho que nós vamos usar? Este sinal. Então, toda vez que você pensar em uma coisa que é positiva, ou seja, o dinheiro que você tem é positivo, você vai colocar o quê? Esse sinalzinho aqui de mais. Agora imagine que você está devendo. Vamos lá. Imagine que você está devendo. Quando você está devendo, seu saldo é o quê? Não é positivo, seu saldo é negativo. Imagine se a gente fosse para o SPC, a gente estaria negativado. Isso, nosso saldo lá está negativo. Para representar um saldo negativo, para representar uma coisa que eu estou devendo, eu vou colocar esse sinalzinho aqui, ó. Sinalzinho, deixa eu colocar direitinho aqui, ó, um sinalzinho de menos, não é isso? Sinal negativo. Se você usar esse método, você vai ver que resolver as questões fica bem mais fácil. Tudo que eu tenho é positivo, né? É meu, o que é meu é positivo. Agora, se eu estou devendo, então eu vou usar o negativo. Se você fizer isso, você vai ver que fica muito mais fácil. Vamos ver aqui. Exemplo. Imagine aqui que temos essa conta. Então, R$ 6 é positivo. Então, aqui se é positivo, eu tenho. Então, se você pensar assim, ó, positivo, eu tenho. Então, imagine o seguinte, eu tenho R$ 6 mais R$ 10 que eu também tenho. Então, na verdade, eu tenho quanto? R$ 16. Vejam que eu falei, eu tenho. É o que eu tenho, então é positivo. Então, se eu pensar dessa forma, pode ser mais fácil resolver esse tipo de questão. Agora, presta atenção, ó. R$ 5 positivo. O que é que acontece? Eu tenho. Aqui, R$ 8 negativo. Então, eu devo, não é isso? Então, o que que acontece? Eu tenho R$ 5 e estou devendo R$ 8. Se eu for pagar essa conta, eu vou ter um troco ou eu ainda vou ficar devendo? Bom, se eu só tenho R$ 5 para pagar uma conta de 8, então eu vou ficar devendo. Então, se eu estou devendo, eu já coloco o negativo. Eu vou ficar devendo R$ 3. Então, essa daqui é a minha conta. É o que eu estou devendo ainda, R$ 3. Então, eu boto negativo para indicar que eu ainda estou devendo. Bom, aqui, ó, negativo. Eu estou devendo, né? Isso daqui é o que eu devo. E aqui eu também estou devendo. Imagine que eu estou devendo R$ 4 na padaria e R$ 6 na lanchonete. Então, eu estou devendo quanto? Bom, se eu ainda estou devendo, né? Não vou poder pagar com negativo, eu estou devendo. Então, eu devo 4 e devo 6. Então, eu estou devendo, boto negativo, estou devendo 10, porque 4 mais 6 é 10. E aqui na letra D?
Na letra D, eu devo, não é isso? Está negativo, eu devo. Aqui o 12 aqui, eu tenho para pagar. Bom, eu estou devendo 5 e tenho 12 reais. O que vai acontecer? Eu vou receber ainda um troco. Se eu vou receber um troco, eu vou colocar aqui, ó, positivo. E aí o que acontece? Eu dou 12 reais para pagar 5, ainda vou sobrar, ainda vai ficar um troco aqui de 7 reais para mim, não é isso? Então eu vou ter um troco de 7 reais ainda ao pagar essa dívida. Ó, menos 10 nós estamos o quê? Nós estamos devendo, isso daqui é o que eu devo. E esse 8 reais aqui é o que eu tenho. O que acontece? Eu estou devendo 10, mas só tenho 8 para pagar. Aí vai aquela história do pessoal que deixa um AV, não é isso? Para dizer que está deixando ali uma parte e depois paga o restante. Então, ele vai dar um AV aqui de 8 reais, ele ainda vai ficar devendo aqui 2 reais. Então, pessoal, você pode usar essa outra técnica para fazer esse tipo de questão. E aí, qual a melhor técnica? Vocês preferem a primeira regra ou essa segunda técnica, que é utilizar a ideia de dever e de ter dinheiro para pagar? Bom, deixa aí teus comentários aí embaixo dizendo qual foi a melhor forma que você encontrou para aprender a adição de números inteiros, tá? Espero ter te ajudado, quero deixar um cheiro, um abraço e até a próxima. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha, tá certo? Um abraço e até mais!